para ver, né, que acabou a chapinha. Ei, Mauro, você não tem importância, né? Com chapinha ou sem chapinha, a nossa proposta hoje é aprendizado. E quando se trata de aprendizado, nós buscamos realmente estarmos sintonizados. O tema de hoje, agressividade verbal, não é uma novidade, não é uma inovação. Haja visto que toda a codificação, e em especial o Evangelho segundo o Espiritismo, as advertências do Cristo quanto a essa máxima tem o tempo inteiro nos recomendando a calma, a reflexão. Jesus sofreu várias agressões vindas da humanidade. Temos visto desde a sua infância, a adolescência, estudando o Evangelho e principalmente quanto homem, divulgando o Evangelho, sofreu a das mais cruéis agressões, sem ter nenhum mérito para isso, mas foi agredido de várias formas. E nós? Como é que nós estamos neste contexto dentro da agressividade verbal? Jesus diz que é falta grave, gravíssimo. E como é que nós lidamos com a nossa agressividade? E com a agressividade do outro? O Evangelho segundo o Espiritismo também vai nos dizer que, além de ser uma falta grave, como Jesus nos fala, Jesus, em todo o seu aspecto, em toda a sua natureza humana, nada, absolutamente nada, tudo quanto ele deu atenção durante toda a sua trajetória que conviveu conosco, tudo teve uma atenção ímpar do Cristo em relação. Por quê? Porque vai dizer respeito a nós. Já passamos por um momento difícil, onde as palavras, o xingamento, chega às raias de machucar, de ferir a alma, de sairmos destroçados de uma aparente diálogo que começa e termina em agressões, em bofetões e muitas vezes até a casos levados à polícia, às autoridades, porque nós não temos condições de mediar um conflito. Já passamos por isso? Ou iremos passar, ou já passamos? Mas o que nos interessa ressaltar aqui é colocar as citações do Cristo que vão nortear, balizar, porque esses momentos ou já chegaram ou estão chegando, que vai nos ajudar a resolver efetivamente como deve ser, como manda a lei, como Cristo nos ensina. Tem uma máxima que eu vou ler aqui, que é conhecida de todos nós, que entre os antigos judeus era natural e tinha uma palavra que consistia, cada vez que pronunciava, era como se fosse um bofetão. É a palavra raca, que em hebraico quer dizer fútil, leviano, que é uma ofensa grave quando é pronunciada em relação ao outro, a um irmão. E era um costume da época, além de pronunciar essa palavra, virar-se e cuspir, mostrando indiferença. Eu acho e percebo que o Evangelho, ao tratar dessas considerações acerca da indiferença com o outro, que machuca muito mais do que muitas vezes muita palavra. A indiferença ao próximo machuca muito mais. E o Cristo nos adverte dentro dessa máxima, dizendo assim: será que eu passei? Não, desculpa, não passei não. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão será réu. E quem disser a seu irmão raca, que era a palavra da época, será réu diante do sinédrio. E o que disser tolo será réu no fogo do inferno. Olhando ao pé da letra, essa máxima que está em Mateus, no capítulo 5, versículo 22, nos passa despercebido a forma como Cristo vem trazer, tirando essa alegoria e mostrando o fundamento, a profundidade desse versículo ao dizer para nós. Nós vamos encontrar 3 máximas, 3 advertências que vai nos trazer um entendimento acerca do que está querendo dizer. Ser réu no sinédrio, o sinédrio era uma cúpula máxima de autoridade, aonde estaria pronta para julgar aqueles que cometeram as infrações. E aquele que fosse levado ao sinédrio, não dentro das partes materiais,
mas principalmente ao tribunal da própria consciência. Ao pronunciarmos ou ferirmos o nosso irmão, vamos nos tornar réu de quem? Vítima de quem? Da nossa própria consciência. Então, esse versículo vai nos remeter a um ponto de estudo muito importante. No primeiro ponto desse versículo, a advertência, primeiro, todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo, ou seja, vai para o tribunal do julgamento da sua própria consciência. É o que ele quer dizer. E o que se chama seu irmão de fútil ou leviano será o levado a esse tribunal da consciência, né? Então, diante desse conselho, diante dessa máxima das leis humanas que devem reger as nossas vidas, que vai nos ajudar a conduzir dentro do direito daquilo que é para o próximo, vale para comigo também. E depois essa máxima do último capítulo aqui, e quem chama de infame, vil ou canalha cairá no fogo do inferno. Ou seja, para nesse ponto ser uma acusação máxima, ou seja, o aprisionamento da criatura. Porque ao cometer este ato de agressividade física, moral ou espiritual contra o próximo, não estamos falando só da violência física, que isso é relativa e está no cotidiano. Basta abrir, né, olhar a internet, os noticiários, o que mais se tem é agressividade. De vários gêneros, e vamos ver alguns, porque não dá para trazer todos aqui. O mais comum é essa agressividade verbal, e onde o outro, por não ter ou não estar preparado para diluir a agressividade provocada por outro, facilmente cede, fomentando e formando uma teia, muitas vezes difícil de se livrar. E aí a gente vai ver que o tribunal dessa consciência que é nossa, que já nos ajuda a perceber o momento do outro, e o evangelho é que vai nortear para não entrarmos nesta faixa negativa que o outro vem nos provocar. Conhecer e perceber que momento é esse, aonde eu sou colocado literalmente contra a parede, e muitas vezes a agressão exige do outro um revide, e ele, por não ter naquele momento o equilíbrio, ele cede. A insanidade, né, sendo muitas vezes fomentada pelas influências espirituais, nós vamos ver isso. E muitas vezes porque a criatura não tem o cabedal de preparo moral para revidar diante do diálogo ou simplesmente fazer parar. Como? Então o evangelho é que vai nos ajudar nesse momento. Se o Cristo experimentou na carne todas as provocações humanas e teve a resistência, por quê? A resistência moral aliada à resistência espiritual torna-se um escudo contra aqueles que querem nos ferir de várias formas. E só irão lograr êxito se nós permitirmos. E aí Jesus vai nos dizer nessa advertência, dentro dessa ascensão dos atos que se sucedem. Primeiro, quando o sentimento da cólera surge em nosso sentimento. Nós temos que perceber em que momento eu me percebo que eu me torno agressivo. Muitas vezes eu não estou esbofeteando, batendo, ferindo literalmente, fisicamente o nosso irmão. Mas eu percebo que eu tenho pinceladas, né, de agressividade na fala, no olhar, na atitude, na postura, que denota o quanto de agressividade a criatura tem. E às vezes com um sorriso fere muito mais se tivesse externalizado ou dentro da própria ação muitas vezes. Pessoas que ferem sorrindo. E aí nós vamos ver a outra face daquele que faz inconscientemente o caminho da agressividade. Segundo, quando esse sentimento se exterioriza entre os que nos são próximos. Aí a coisa vai ficando mais profundo. Porque a agressividade parte de si mesmo, do seu mundo íntimo, da sua natureza e da sua postura como criatura humana, de agressivo que é, mas deixa, né, rastro como uma bomba que explode e o estilácio sai por todos os cantos, ferindo os mais próximos. E quem é os mais próximos? Aqueles com quem nós convivemos. Né? E o terceiro ponto, né, dessa ascensão dos atos da agressividade,
quando a cólera se extravasa por meio de palavras agressivas e ofensivas contra quem nos dispomos. É o primeiro válvula de escape, é sair aquilo que nos pertence, é aquilo que somos, é o nosso mundo íntimo. E nós vamos ver quanta sujeira nós colocamos para fora quando estamos dentro de uma discussão acalorada, dentro das palavrões de baixo calão. A espiritualidade, e a Amélia Rodrigues em particular, é o repórter do além, dos bastidores, das revelações, de muitos atos que nós estamos longe de imaginar, principalmente quando estamos, entre aspas, que não é desabafo. Muitas criaturas dizem que estava desabafando, desabafei. Não estava. Ela estava justamente se colocando a forma interna de que ela é. E aí, né, ela vai dizendo para nós, no momento que duas criaturas estão travando esse ato de agressividade, de palavras, de xingamentos, aonde um deve, como ela coloca, né, o outro percebe que deve sair vitoriosos, achando que xingando, maltratando, humilhando o outro para se sobressair. É o orgulho ferido, é a vaidade travada dentro desse contexto. E ela vai nos dizer que o teor dessas palavras negativas, deletérias, não só traz uma destruição como bomba interna do ser, porque irá danificar todas as suas células, mas também trazendo uma atmosfera que irá impregnar o ambiente físico e acompanhar dentro das imagens psíquicas, quando a palavra, dentro do ato realizado, plasma situações que são difíceis, muitas vezes, de serem retiradas. Olha o quanto o estrago da agressividade. Por não nos educarmos espiritualmente, por desconhecer a nossa índole, nós vivemos em um mundo material que nós sabemos que irá ficar aqui porque não vamos levar. Precisamos consertar tudo o quanto estragamos, e muitas vezes não é só o outro dentro do aspecto físico. A família, os filhos, marido, mulheres, vizinhos e os amigos, familiares desencarnados que conosco convivem. Nós não estamos atingindo simplesmente aquele adversário, porque a agressividade é lançada quanto àquele que se torna o nosso adversário. O adversário é o inimigo. E muitas vezes, convivendo no lar, nós nos tornamos inimigos em frações de segundos, de 10 minutos, 20 minutos, um dia, uma semana, e depois nós vamos fazer as pazes, né? Pedindo desculpa, pedindo perdão, que deve ser o nosso caminho, reconciliar com o nosso adversário enquanto estamos a caminho, como diz Jesus. E devemos buscar o caminho do amor, do perdão, para aliviar a consciência do julgamento, cair em si, porque o processo de culpa instalado uma vez, através de um ato insano naquele momento explosivo, pode trazer consequências gravíssimas e serem conduzidas até o mundo espiritual. Por isso nós temos visto dentro das obsessões faltas graves que levaram a criatura a um processo de culpa de difícil resolução, porque somente a criatura pode liberar a consciência. Eu acho fantástico porque a doutrina espírita nos coloca para esse raciocínio. Deus não pune ninguém, Deus é amor, somos nós. Então, a liberação desse julgamento, desse tribunal de consciência, é por nossa conta. Temos que avaliar. Então, a Amélia Rodrigues nos traz essa conscientização desse processo. Enquanto nós estamos a caminho para fazermos o processo interno dessa caminhada, avaliar os nossos sentimentos, as nossas emoções, por que estão tão exaltadas? Por que que o meu diálogo dentro das relações sempre termina em explosões? Temos que avaliar o que está acontecendo com as nossas emoções. Ela vai dizer para nós que estamos doentes, literalmente. Estamos doentes, deixando que o ódio dirija as nossas vidas, mesmo que momentaneamente. De manhã
eu estou travando uma agressividade. E de tarde, eu estou buscando a pacificação. Eu preciso nortear a minha vida, porque ela me diz respeito diretamente. Eu me bombardeio de manhã para de tarde receber o refrigério da alegria e da paz. Qual criatura sobrevive a esse bombardeio diariamente? A nossa alma irá murchar, entristecer, e nós vamos ver que os processos de agressividade que vai levando de um sentimento de rancor, de mágoa, de ressentimento, até ódio e até vingança e até as últimas consequências. E a pessoa pensa, eu não queria fazer aquilo. Eu não queria dizer, mas eu já disse. Eu não queria realizar tamanho ato e acabou fazendo. Porque nós não tínhamos o cabedal da resistência moral e espiritual para deter a nós mesmos. A nossa energia psíquica, que é agressividade. Em um teor tão alto que foge ao controle. Então, é perder o controle e a agressividade. Partir para a agressividade é o desequilíbrio que a criatura se coloca. Porque não teve a resistência moral e espiritual. E o evangelho é essa medicação que irá nos ajudar a tomar diariamente, porque são ensinos profundos que irão colocar e sedimentar nas nossas almas, aprofundando a nossa consciência no ser imortal que somos. E aí, a cólera, que é um capítulo da agressividade que se refere ao Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec, discutindo esse diálogo, temos visto, né, histórias antigas, filmes. Vamos ver os duelos. Hoje nós não temos mais o duelo dentro da ação de duas criaturas para ver ali quem é o maior dentro do poder. Mas nós temos visto a cólera, o duelo dentro da palavra. Aquele que fala mais alto, que ganha pela altura da voz, da agressividade. É o duelo de quem pode mais, de quem é mais. E a gente vê que é o orgulho comandando essas mentes. E muitas vezes fomentadas pela inferioridade daqueles companheiros que conosco colimam, porque estão na mesma faixa, vibrando, sintonizado com a agressividade. E aí a gente vê o que ele fala da cólera. Se imaginasses que a cólera não resolve nada, e nós já sabemos, porque ela altera a sua saúde, compromete-lhe a vida, veria que a sua primeira vítima somos nós. Veria que, mas uma outra consideração deveria sobretudo detê-lo, o pensamento de que torna infeliz todos aqueles que o cercam. Em um momento de agressividade, por exemplo, não temos, maiores das vezes, o equilíbrio de tomarmos essa consciência e saber, tem alguém, né, nossos filhos, crianças, o vizinho, que está por perto, porque na hora de explodir, nós vamos ferir todos aqueles que compõem a parentela encarnada e desencarnada. A cólera, ela primeiro faz a vítima a própria criatura. É o veneno lento, dosado por nós mesmos. E aí a gente vai introjetando essas energias deletérias que vai comprometendo o campo fisiológico, o campo psíquico, o campo espiritual, os três corpos que somatiza tudo no que eu sou. E aí nós vamos ver no longo da nossa vida aparecendo as doenças. A frequência das dores de cabeça, o mau humor, a impaciência, ansiedade, crises de pânico, fobias. Da onde advém? Do acúmulo de uma energia que não consegue se dissolver ou se modificar pelas vias corretas, e uma das vias mais corretas se chama o amor. É o contrário do ódio, né? Enquanto a criatura quer vencer pelo ódio, pela empáfia, pela palavra, pela intolerância, e aquele que está vivendo, se dosando e pautando a vida dentro dos preceitos do amor, da paz e da felicidade, quer brigar? Brigue você sozinho. Eu não me permito, né? Não me permito compartilhar, porque eu já entendo a que posição eu quero estabelecer como criatura de ser imortal que sou.
O outro tem até direito de ser como ele é e devemos respeitar. Mas a nós nos cabe o dever de sermos como manda o Evangelho. Porque nós já sabemos. Tem um ditado popular, diz que quando um não quer, dois não brigam. Isso é usar a consciência dentro do livre-arbítrio e saber o que é bom para mim. Entrar nessa briga, o que eu vou ganhar? Nada, como ele diz aqui. Só vai alterar o meu estado de consciência. Vamos ver criaturas passando a sofrer do mal do coração. As taquicardias, noites sem dormir, porque altera todo um sistema. Porque passa uma parte do tempo, ou o dia inteiro, ou meses, carregando uma energia agressiva, a qual sofreu e não teve a condição de fazer a resolução, e ali vai levando para o sentimento negativo, que é a mágoa e o ressentimento da ação que sofreu. Ou o agressor que convive diariamente com agressividade, com a energia agressiva, e tudo para ele passa também a ser normal dentro daquele ponto de vista. Hoje muitos dizem que ser agressivo no mercado é positivo. Depende de que agressividade nós estamos falando. Um bom médico precisa ter uma certa dose de agressividade no ponto de vista positivo para entrar com o bisturi e rasgar a carne. Sorry. Desculpe atrapalhar vocês, né? Mas tem um Sonara prata, final M83, a placa que está em frente a uma porta de uma warehouse, que estão pedindo para retirar, por favor. Obrigada, amor. Desculpa. Não, tudo bem, se é necessário. Então, a depender do certo ponto de vista, determinadas agressividades positivas devem ser encarada e avaliada por nós como necessário, como acabei de dizer. Um bom médico, um cirurgião, precisa ter uma dose de agressividade, de coragem, para rasgar com o bisturi o ser humano. E aí a gente vai ver que dentro dessas situações são consideradas. Mas dentro do ponto de vista da agressividade que leva o outro à humilhação, à derrota, ao fracasso, sangrando e machucando o coração do irmão, passamos ali a exercer uma falta gravíssima segundo Cristo. E vamos nos tornar não só nós infelizes, mas todos aqueles que compõem a parentela, a família ou a sociedade como um todo infeliz. E se considerarmos que uma palavra ofensiva pode matar, os bons sentimentos, as boas intenções, a boa vontade e a esperança, o respeito, a amizade, a alegria, que deve existir em nossos relacionamentos, compreende-se a razão de um castigo tão severo. Porque no momento da agressividade, nós não estamos só ferindo a carne, que isso é relativo, e parcialmente, muitas vezes, quando o dano é na matéria, logo ali depois, algumas semanas, já está tudo cicatrizado. Mas quando as palavras matam o sentimento, a esperança do outro, isso é gravíssimo. Quantas amizades foram desfeitas que poderiam ter uma conclusão, um final feliz? Quantas uniões de casais poderia prosseguir dentro da felicidade se a agressividade gerada dentro dessas relações machucou tanto que houve uma ruptura, porque fica insuportável a relação. Porque a agressividade, ela vem trazendo toda a sua família, não só dentro do ato, mas traz todo um resquício que vai dizer diretamente à criatura. E matar a esperança, matar o amor, a alegria do ser. Como conviver dentro de um relacionamento permeado de agressividade, onde a alegria que deveria reinar, a paz, não se tem. Então, ele fala que é gravíssimo. E muitos que chegam à raiva de matar fisicamente, já que somos espíritos imortais, mata-se a matéria. Mas o espírito muitas vezes morre, entre aspas, morre dentro da alegria do ser. E isso aí para Jesus é um crime grave, matar a alegria do outro.
a amizade, a sinceridade, o respeito e a consideração. Isso aí é total falência daquele que está realizando. Está falindo moralmente, porque a proposta é fazer o bem, é tornar o outro feliz, é buscar dentro de si uma reforma íntima. Se eu me encontro dentro dessa situação, dentro dessa penúria moral, devo eu fazer algo para me melhorar. Avaliando esses pensamentos e sentimentos, eu estou buscando sim cada dia me melhorar. Eu posso me encontrar assim, mas quero me tornar, quero ser quem? Há 5, há 10 anos, eu quero me tornar que cidadão eu espero estar aqui há 10 anos. Fazendo as mesmas coisas que eu estou fazendo. E sabendo sim que estou magoando, que estou ferindo, que as palavras que digo, as situações de humilhação que eu submeto ao meu próximo, Cristo disse e foi claro: faça ao outro aquilo que gostaria que fosse feito para consigo. Eu gostaria que me maltratasse, que palavras, que gestos tristes, infelizes a mim fosse direcionado? Não. Então, eu não tenho o direito de dispor da energia do outro e não tão pouca da minha para travar uma luta insana e sem fundamento, que é a agressividade. Nós vamos ver o quanto de animalidade ainda possuímos. É só ver criaturas no trânsito, dentro da sociedade, né? A gente abre aí os canais e só vê destroços por todos os lados. De quanta animalidade nós trazemos ainda das nossas heranças ancestrais. E aí o evangelho vem nortear, trazer esse refrigério para as nossas almas e nós devemos aplicar. Porque daqui para frente, adentrando o mundo de regeneração, não temos mais essa condição e nem tempo a perder, perdurando ainda na animalidade. Nós temos que prosseguir. E a alavanca que temos que fazer, mover essa pedra que está em nós, chamada orgulho, que nos impede de reconhecer o ser que nasceu, ou melhor, que foi criado para a felicidade e para promover a felicidade do outro, e não a infelicidade. E as citações evangélicas vêm como alerta para nós. Pedro, na primeira epístola, dizia: quem quer amar a vida e ver os dias felizes, refreie sua língua do mal. E como é difícil, né? Quando chegou, pá, já falou. Às vezes o dia foi difícil no trabalho, problemas de todas as naturezas. Às vezes chega em casa, deu um bom dia. Por que bom dia? O dia hoje foi péssimo. A noite tá... Por que essa alegria que você tá aí? Eu tô desse jeito aqui. E a pessoa já toma até um choque, né? Não, só dá boa tarde, bom dia, você seja bem-vindo, né? E a pessoa já entra no clima, levando agressividade. E aí, tá tudo bem com você? Tá tudo péssimo. Pessimismo instalado. Não, tudo bem. E Paulo alertava: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação. Se não tenhamos nada a comentar, a falar, silenciemos. Façamos uma reflexão profunda, porque ao pronunciar uma palavra, vamos nos comprometer gravemente. Porque uma vez realizada a ação, não tem como voltar atrás. Não tem como deletar. Igual a gente faz lá, não quer ver o e-mail, aquela palavra, aquela notícia, a gente deleta, acabou. Não tem. Uma vez exteriorizada, acabou. Nós temos que reeditar novas matrizes psíquicas para levar ao nosso psiquismo e elevarmos os nossos pensamentos e sentimentos, colando ali, sedimentando, para podermos nos ajudar. Não tem como. Uma vez falada, por isso que nós temos que primeiro pensar. A pessoa fala: falei sem pensar. Não existe. O inconsciente projetou bem antes e foi lançado. Então, nós temos o quê? Orar e vigiar. A quem? A nós mesmos. É um trabalho individual, ímpar, particular de cada um de nós. Não tem como impor ao outro que ele não fale, que ele não diga, porque o livre-arbítrio lhe pertence por direito.
mas a responsabilidade de usar também é do mesmo caráter, do mesmo teor e da responsabilidade de cada um. Porque nós iremos colher esses frutos. Hoje ou amanhã, toda palavra, um ar que nós pronunciarmos, esse ar será levado em conta pela divindade. E nós teremos que dar conta de tudo quanto estamos falando, pensando e realizando dentro das nossas ações. Então, se não for para edificar, se não for para acrescentar, se não for para elevar o nosso próximo, se não for para levar felicidade, vamos pensar. Vamos ressignificar aquilo que ainda não temos condições de fazer. Vamos voltar atrás, vamos avaliar, repensar ou então silenciar por um momento. É o melhor caminho, segundo Joana de Ângeles nos recomenda. E o alerta do Cristo chega aos nossos corações. Nunca a humanidade necessitou tanto. E quantos alertas nós temos recebido? E temos visto como está o mundo ainda. Jesus também alerta sobre as consequências dos gestos e palavras agressivas. O sofrimento moral causado pela consciência culpada, simbolizada pelo fogo do inferno, que foi na citação do Evangelho, que é o tribunal da acusação que nós fazemos a nós mesmos, aonde estamos aprisionados, vivendo o inferno. Aquele que vive a agressividade, ele vive um mundo de inferno, de dor, porque ele quer resolver tudo num grito, primeiramente, né? E tornar a vida do outro realmente, literalmente, um inferno, que é aquilo que ele vive. Ele conhece esse mundo interior de violência, de agressividade, de maldade, de preconceitos. Então, projeta-se a sombra no outro. E aí, que cedo ou tarde se manifestará naquele que os utiliza, não pelas palavras, simplesmente só pelas palavras em si pronunciadas, em momentos de intensa exasperação, mas pelos sentimentos menos felizes que nos dominam nesses instantes. Aí a gente vai ver quantas dores poderiam ser evitadas se a criatura se autoconhecesse. Por isso, se autoestudar, analisar essas questões é fundamental. Porque nós estamos indo para um mundo de regeneração e nós queremos ser felizes. É a proposta. O único determinismo da criatura humana é ser feliz. Fora disso não existe, é evolução total. Mas o caminho por direito lhe pertence percorrer. Se quer dar uma volta na montanha, o que se vai fazer? Tem criaturas, por mais que o evangelho chegue, né? Por mais que o outro irmão, o marido, a mulher, os filhos, a sociedade, alerta, não precisa nem ser o Cristo, que muitas vezes nós nos encontramos tão distante de Jesus, de Deus, mas o que está próximo, ao meu lado, nos adverte. Olha, toma cuidado, não faz assim, que não é bom. Vamos buscar o caminho do perdão. Quantas vezes nós encontramos nossos familiares, né, nos aconselhando a tomar outra atitude. Amigos, olha, não faz mais isso não dá certo, não é bom para você. Não tem como você fazer mais, não está certo. E muitas vezes colocam assim, você vai se dar mal, uma hora você vai se dar mal. E aí a criatura, não, porque comigo é assim, bateu, levou, comigo tem que ser desse jeito, não estou aqui, já falei uma vez, não me ouviu, falei duas, não vou falar de novo. Então, acha que violência é o caminho da solução. Pelo contrário, é o caminho que o levou, através da ilusão, a se dar mal a si próprio. Porque em algum momento a justiça irá e fará valer. Justiça divina que nos aguarda. E o tribunal da consciência é a nossa mesma, que teremos que responder por tudo quanto faltamos. É a lei e é da lei. Não tem como fugir. Então, ele nos recomenda, porque nós vamos estar infelizes constantemente. Se a proposta é felicidade, é evolução, mundo de regeneração chegando, e eu quero acompanhar, eu quero estar nesse progresso desse novo mundo de luz e de esperança, aonde já me devo encontrar melhor. Então, a urgência desse trabalho, dessa reforma, ela é particular, também individual de cada um de nós.
porque os outros irão avançar. Então, a palavra agressiva causa vibrações muito negativas ao nosso redor, espiritualmente falando, assemelhando-se a uma bomba que explode ruidosamente. Alguém briga, bate boca sem trazer nenhum ruído. Os vizinhos que colocam o tapa aqui, esconde aqui, né? Põe a mão para não escutar os ouvidos, tampa os ouvidos. Que a agressividade, ela tem esse caráter, aquela criatura, de quanto mais se expõe dentro da violência, ela provoca dentro da mídia um alarde maior, para que todos saibam o que foi feito. É o escândalo. Jesus adverte, o escândalo é necessário. Mas ai de quem, por onde advém o escândalo, já dizia o Cristo. Então, quanto mais ele briga, mais alto ele fala, mais ele quer, para que todos saibam. E nós vamos ver que é uma criatura que está rogando o amor de tão infeliz que se está. É um estado de infelicidade que ela expressa dentro da violência, das doenças psíquicas que já se instalaram na consciência e ela não sabe sair desse mundo de infelicidade. Provocando a infelicidade, se nutrindo de uma infelicidade. Então é uma bomba que explode ruidosamente. E nesse ruído não é só do som das palavras. O ruído maior provocado na própria consciência, que repete os atos muitas vezes sem serem praticados nas ações. Nós temos visto depoimentos de criaturas que se falam e se denotam um alto teor dentro da agressividade psíquica, que no popular mata sorrindo. De tamanha frieza de sentimento e de indiferença quanto o próximo. E você olha assim para a criatura, você não dá nada. Mas ela está em um processo de agressividade energético, lançando pensamentos ferpas, né, para a humanidade, para o seu próximo, de sentimentos e pensamentos agressivos que irão também interferir na vida do outro. Olha a responsabilidade dos nossos pensamentos agressivos. Então, ele recomenda: controlemos o verbo, a palavra. Nós temos essa condição e esse poder, sim, de deter, de frear aquela palavra. E a gente faz igual o Chico, põe água na boca e conta até 10. Depois engole a água. Ou seja, eu freiei aquele pensamento enquanto ele estava a caminho. É igual um carro que sai desgovernado, né, sem freio. E a gente tenta brecar e não dá, ele pá, bate na parede, já era. Mas aí nós temos essa condição de pensar, frear, não devo. Devo editar novos pensamentos. Ou melhor, procurar o porquê eu estou pensando dessa forma. Domar os nossos impulsos. Então, controlemos o verbo para que não venhamos a libertar essa ou aquela palavra torpe. Os bichos internos. Os monstros, né? As feras, porque se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. Nós ainda temos muito de inferioridade. Precisamos domar. Então, é nessa hora que vai vir e nós vamos domar. Por muito esmerada nos seja a educação repulsiva, articulada por nossa língua, é sempre uma brecha infeliz. Naquele momento, escapou um pensamento, um sentimento, né? Que ele coloca, pela qual perigo e infelicidade nos ameaça com desequilíbrio e perversão. E aí a gente vai ver o quanto as nossas palavras vão nos desequilibrando diariamente. Hoje foi isso, amanhã foi aquilo. E a gente não vigia, a gente não ora, a gente não busca reciclar, melhorar o nosso comportamento. E aí a gente passa o quê? A olhar, a vigiar o pensamento e as atitudes do outro. Esquecendo de cuidar do nosso celeiro, da nossa casa psíquica, que muitas vezes está sendo visitada por pensamentos infelizes, nós não estamos sabendo de onde estão vindo esses pensamentos.
e vamos dando vazão, e as brechas vão surgindo. São flashes que nós soltamos durante o dia. Se formos juntar todos esses flashes, nós não queríamos nem olhar para nós. Ah, só pensei, gente, foi uma bobagem que passou aqui, eu falei, né? Mas não é. Então ele recomenda para que nós não sairmos, né, dessa atmosfera de bem, de luz e de amor, para não cairmos nos desequilíbrios. A pessoa, por que eu adoeci? Não sei. Estou assim, hoje amanheci com a tristeza, com a dor, com o sentimento. E a gente precisa avaliar o que é que está acontecendo. E analisar e se autoconhecer. E aí vamos ver que as matrizes da inferioridade, que em alguns momentos nós demos essa brecha pequena, mas o suficiente para que aqueles que se encontram invisíveis pudessem também aproveitar, somando as forças, nutrindo dessas brechinhas, instalando-se para que o desequilíbrio naquele momento acontecesse. E da onde foi que eu, no momento, perdi a cabeça e disse, me perdoe, voltemos atrás, né? Pedimos perdão ao nosso irmão e dali nós vamos prosseguir a nossa caminhada. É o que ele nos recomenda. E mais ainda, ele vai dizer, não valorize agressões. É uma recomendação importante para ir nesses finais, né, de momentos que nós estamos vivendo, de provas e expiações. Quando veja alguém nas crises de um mau humor, ore por ele e busque entender como tratá-lo. Isso é importante, porque a dor do outro me diz respeito também. É um irmão. Como abordá-lo para que não haja desentendimentos desnecessários? Temos que também ter ali em mente que ao abordar essa criatura, nós teremos um compromisso com aquela interferência. Por isso que muitos dizem assim, igual Pôncio Pilatos, lava as minhas mãos. Porque ao lavar as mãos é uma atitude de não se comprometer com o outro. Tá aí, você entrega a sua vida. Ah, não quero me intrometer, não é da minha conta. Até que certo ponto, sim. Mas se tratando da dor do outro, é um irmão. E como ficar indiferente à dor do próximo? Não tem como. A nossa interferência, o nosso comprometimento é a aliança que estamos fazendo de melhoramento, de caminhos, porque ninguém caminha sozinho. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Não há vitória daquele que se encontra isolado, solitário, querendo chegar em primeiro, sendo que o irmão está atrás. Não há vitória e nem vencedores. Há irmãos caminhando para uma única vitória. Então a dor do meu parceiro é a minha dor também. Então tenha em mente que ao interferir, nós podemos utilizar da abordagem do evangelho, levando uma mente pacificadora, levando a mensagem do nosso coração de amor para aquele que está. Por que você está assim? Posso te ajudar em alguma coisa? E aí é que nós vamos ver o quanto o evangelho vale nessa caminhada. E não valorizar a agressão, não aplaudir a agressão. E não achar que isso faz parte da criatura, ou porque ele quer assim, ele tem um direito. Dentro do ponto de vista do livre-arbítrio, é particular. Mas dentro da coletividade do dever, não é. O dever se estabelece de comum acordo para toda a humanidade. O que vale para um, vale para todos. E aí, quando nós temos visto tanta agressividade para com os animais indefesos, crianças indefesas, agressividades verbais, nem trouxe porque constrange os nossos corações. Irmãos que estão, indefesos, sendo agredidos fisicamente, verbalmente, sendo humilhados por criaturas que se dizem adultos e conscientes dos atos. Será que estamos? Então está no livro do Raul Teixeira, Uso Diário. São mensagens belíssimas, elucidativas, que vai nos ajudar a acordar a nossa consciência. E aí, concluindo, vai nos falar que nós temos que ter o quê? Tolerância. Tem aquele ditado que fala, minha tolerância é zero. Tem criaturas que não têm tolerância para nada. E aí a gente vai ver que o evangelho requer de todos nós, no momento da agressividade, tolerância. Porque a brutalidade do homem impulsivo e a irritação do enfermo desencarnado, tanto quanto a garra no animal e o espinho na roseira, representam indícios naturais
da condição evolutiva que se encontram. Opor ódio ao ódio é operar a destruição. Olha só como é importante ter e ser tolerante. Nunca necessitamos de ser tolerante, porque aquele que nós convivemos e que amamos profundamente, nós sabemos perdoar. Nós sabemos tolerar uma palavra mal colocada, uma discussão, pelo menos 2, 3, 5 minutos. Mas a gente suporta, a gente tem tolerância. Por quê? O amor impera nesse coração. Porque o amor tem essa capacidade de entender aquele comportamento de meia hora. E nós sabemos ler na entrelinha que aquele ser nos ama profundamente, ele me ama. E por que ele teve essa malcriação? Foi bruto. Disse palavras que me ofendeu, que me agrediu. É a forma dele dizer eu te amo. É uma forma equivocada, é uma forma errônea, mas infelizmente é o que a criatura sabe. Agora, o que nós vamos fazer com aquilo que nós já sabemos é o que nos interessa. E a tolerância cabe aqui, saber esperar, ajudar o outro nesse caminho do processo inverso que ele está fazendo. De agressividade para paz. E aí, mas qual é a melhor maneira de enfrentar esses problemas? Se eles são corriqueiros, naturais, dentro do ponto de vista do cotidiano, lançando raízes no solo da nossa mente, só indo mergulhando em nós mesmos. As raízes de uma árvore são o segredo do seu sucesso e da sua felicidade, de sua capacidade de suportar o calor do sol, as tempestades e o frio. As raízes dão sustentação às plantas e as suprem com nutrientes e água. Para o homem, serve o mesmo exemplo. As nossas raízes estão em Deus. Pensando e agindo conforme o Criador nos coloca dentro da sua máxima, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, é a máxima que vale para todos nós. O exemplo maior, o guia e modelo foi o Cristo, nos advertindo enquanto nós estamos a caminho dessa ascensão de progresso e de felicidade. E nós, ao enfincarmos raízes nas verdades eternas, em Deus, nosso Pai que tudo pode, vai nos ajudar a fazer o caminho da transformação moral e espiritual, deixando a nossa animalidade, o nosso primitivismo lá atrás. É o homem velho que precisa deixar ir para ceder ao homem novo, que deve ser exemplo e modelo para si, para a família e para a sociedade. Porque todos nós compomos essa sociedade, essa família universal, a família do Cristo. E o caminho ele deixou, o roteiro já existe e é a possibilidade de percorrer. Ele foi o maior exemplo de paz, se tornando um ser pacífico, enquanto foi provocado em todas as situações. Não revidou de forma agressiva e violenta a nada e a ninguém, demonstrando, e assim temos Gandhi, temos Madre Teresa, Francisco Cândido Xavier, Francisco de Assis, quantos estão e são exemplos para que possamos seguir e ser felizes. E nós queremos ser exemplo de quem? Os nossos filhos que conosco convivem, os nossos familiares, ao observar tamanha cena de agressividade, que exemplo nós estaremos dando? Precisamos fazer o caminho. Por isso que estamos no processo de evangelização das criaturas. E o Evangelho de Jesus é a bússola que vai nortear as nossas vidas, pautar as nossas vidas, para que possamos seres reconhecidos, se muito nos amarmos. Essa é a proposta. Como é que eu quero ser lembrado? Como é que eu quero ser reconhecido? Se muito me amar. Fora disso, não valeu a pena a escola da vida? Voltamos a repetir, não mais como seres agressivos, mas com a proposta de seres pacíficos, promovendo a paz a nós e à humanidade. E que Deus nos abençoe nesse dia maravilhoso, nesse domingo, e que possamos ter um domingo, uma semana de muita paz, de muitos momentos de realizações, e que possamos fazer o autoexame, o autoestudo de nós mesmos e fazermos a nossa reforma baseada nos preceitos de Jesus.
Um bom dia a todos. Obrigada.